Podemos assentar, queridos irmãos, prezados telespectadores das redes sociais. Aqui na igreja, a gente transmite e todos sabem que é feita a transmissão, né? Todos aqui estão cientes que estão sendo filmados. Todos sabem que a imagem se torna pública depois, mas a gente avisa vocês, né? De que está sendo gravado, está sendo televisionado ao vivo para tantos lares no Brasil e no mundo. A força que a internet tem, né? E já começo falando dela, que essa internet hoje acaba virando uma infernet, né? Até o Putin agora lá, ele viu que dentro do próprio país dele, a Rússia, o povo tá indo contra ele e usando a internet. Aí ele ficou preocupado. Agora ele censurou tudo. O Putin, presidente da Rússia, ele disse que quem falasse alguma coisa contra ele, 15 anos de cadeia, 15 anos de prisão. Vocês viram o que o Putin fez? Não sou eu não, hein? É ele lá na Rússia. Mas a internet mal usada, com a propaganda que ela tem, ela acaba virando uma infernet, instrumento do diabo. Eu falaria que hoje Jesus não precisaria nem ir para o deserto. Onde ele teria, se tivesse um celular, ele seria tentado pelo quê? Pela internet, pela propaganda do diabo. O diabo faz uma propaganda tremenda. Vocês viram com Jesus no deserto, né? O bom de Jesus é que ele vai para o deserto, mas ele vai com o Espírito de Deus. Ele não vai com o espírito mundano. Imaginem, nós somos às vezes reféns, né? Porque a gente é educado quase que 24 horas por dia com o espírito do mundo, de ganância, estômago, somos tentados pelo estômago, né? A gula, primeira tentação de Jesus, né? Faça com que aquela pedra vire pão. E o que Jesus respondeu? Jesus vai com a escritura na mão, né? Ele está com o Espírito de Deus, ele vai com a Bíblia na mão. O Antigo Testamento está na mão de Jesus. E Lucas diz, no Evangelho de hoje, que ele diz que não só de pão vive o homem, viu? Jesus já acabou com a propaganda do mal. Nossa, hoje quanta propaganda de comida, né? Nossa Senhora, o que tem de programa de culinária na televisão? Tem ou não tem? Na internet. Mas o maior pecado, sabe qual que é? Que o diabo é tão astuto, que é ele a origem. Por isso que eu falei que às vezes o padre está muito atento na comunidade, viu? Atrás de vocês, eu vou muito buscar, eu vejo que a origem às vezes é o diabo mesmo. A pessoa nem está percebendo, mas está sendo um instrumento do diabo, para fazer fofoca, para armar as armadilhas. Às vezes não tem coragem de assumir, então fica criando, né? Disse-me disse, fofoquinhas. O padre está atento na comunidade, viu? Muito atento. E aí eu rezo, peço o Espírito de Deus para tirar da pessoa. E o demônio é terrível, ele faz isso e depois a gente vê o mal que ele faz. Que esse negócio só com a primeira tentação. Gente, vocês viram todos os dias quanto alimento é jogado no lixo? Olha aí a consequência do espírito do mundo, espírito mundano. Faz essa pedra virar pão. Nem só de pão vive o homem, diabo. Você se engana. Que adianta se empanturrar de comer, gula. Ainda depois não consegue comer tudo, põe na geladeira, estraga, vai para onde? Para o lixo. Está vendo como o demônio é astuto? A gente não aprende a ser solidário, a repartir mais. Por isso que é bom repartir mais.
Jesus disse: dai de comer a quem tem fome. Mas isso eu estou falando isso em esfera mundial, né? Como se estraga alimento com tanta facilidade. E a maioria das pessoas em países onde a natureza é dura, seca, às vezes muita chuva, as plantações acabam se perdendo, né? Não consegue se produzir muito, mesmo com a tecnologia. Outro pecado, que é a segunda tentação. Aí vem a tecnologia, cria instrumentos para se melhorar a produção de alimentos. Vem os cientistas, descobrem remédios que curam doenças ou que pelo menos atacam, né, os vírus que atacam o ser humano. Vem com máquinas maravilhosas que diagnosticam, faz diagnóstico de doenças em nós. Aí vem o diabo, o que ele faz? Quem não tem dinheiro não tem acesso a nada disso. Não é verdade? Para pensar, para ver que o espírito do diabo está na origem. A inteligência do homem cria coisas, mas às vezes é só para quem é rico, quem tem dinheiro, quem tem eu ia falar plano de saúde, tem plano de saúde por aí hoje também, né? O diabo está na origem, é espírito mundano isso aí. Qual que é espírito muitas vezes? Na saúde também. O que eles pensam? Que está por trás de se fazer um exame caríssimo, que a pessoa precisa fazer um exame caríssimo, precisa de um remédio, mas aquele remédio é caríssimo, nem no Brasil tem. Qual que é a origem disso? Que cerceia que a população tenha o direito de ter aquele exame, de ter aquele remédio. Qual que é a origem? Ganância, pecado da avareza. Porque atrás ali está o lucro, está o dinheiro, está ou não está? Está quem atrás? O diabo. É o diabo. É o diabo que faz tudo isso. E Jesus vê tudo isso. Porque ele promete mundos e fundos. Ele é bom de propaganda, hein? O diabo é bom de propaganda. Vocês viram que ele com Jesus. Mas Jesus sabe dizer não. Não vou cair na sua armadilha, não. Eu sou filho de Deus, mas não vou te adorar. Ele queria que Jesus adorasse ele, né? Você é filho de Deus? Me adore. Eu vou te dar toda a glória do mundo. Vanglória, né? Vanglória, vaidade. O outro pecado capital, vaidade. Eu falei para você que Deus criou tudo, mas criou tudo com liberdade. Os anjos e nós, seres humanos. Tudo na liberdade. Por isso que existe o pecado, porque existe a liberdade de escolha. Por isso que quando for tentado, aprender a dizer não. Isso não é para mim. Isso não é para minha família. Isso não é para minha comunidade. Isso não é para minha igreja. Para que eu estou insistindo nisso? Por isso que precisa ver se às vezes o seu questionamento pode até ser sério, mas na origem o diabo está lá atrás. Ele está instigando para você aprontar. De novo digo, ele adora ver o circo pegar fogo. Ele adora. Essa guerrinha aí, você acha que ele não está atrás disso? O diabo? Lógico que está. Então ele vai instigando. Ele vai criando maneiras e fazendo a propaganda dele, né? E Jesus diz não. Eu sou filho de Deus, eu estou com o Espírito do meu Pai, eu estou aqui no deserto, mas o Espírito do meu Pai está comigo. Eu estou rezando, eu estou fazendo jejum. Olha, Jesus dá os exercícios também, né? Você pensa que para enfrentar o demônio precisa muito jejum, precisa muita penitência. Porque ele é fortinho também, viu? Ele é danoso. E Jesus diz: somente adorarás ao Senhor teu Deus, não a você. Não vou te adorar, não. Vem cá, sobe aqui. Levou Jesus a terceira tentação.
O diabo leva Jesus lá em Jerusalém, no pináculo, na torre grande. Pula daqui, seus anjos vão vir te salvar. Você não é filho de Deus? Os anjos vão vir todos aqui te salvar, te segurar. Você não vai tropeçar em pedra nenhuma, mas me adore. Está vendo como a propaganda do demônio é terrível? O diabo é terrível, né? Aí depois de todas as tentações, ainda eu ia falar como Deus criou tudo, né? Criou os anjos, e alguns anjos se rebelaram, né? Entre eles o diabo, que é um anjo, né? Até de luz, e conhece a Sagrada Escritura. Ele conhece toda a vontade de Deus, ele conhece a Bíblia. A única coisa que ele não faz é que ele não pratica o que Deus ensina, viu? Você conhece o demônio porque ele não pratica nada do que ele vê na Escritura. Ele é espertinho. Ele quer fazer a vontade dele. Um deles também se chamava Lúcifer. Era da equipe dos anjos do mal. Foi expulso do paraíso também. O diabo, os demônios, junto com Lúcifer. Lúcifer, a tradução, é um anjo de luz. Ele vem como luz para a pessoa, só que ele vem para enganar. A propaganda enganosa. Está cheio de propaganda enganosa na internet, não está? Como engana? Às vezes eu vejo como engana os idosos, como tira dinheiro das pessoas fácil. Propaganda enganosa. Origem. Quem está na origem? O diabo. O mal está lá na origem de tudo isso. Tirar dinheiro dos inocentes. E Lúcifer foi expulso do paraíso porque ele era muito vaidoso. Tudo que ele fazia, ele gostava de ser glorificado, de ter vanglória. O que é vanglória? A glória, vã. Vã é negativo, não é? Vanglória. Põe o vã depois. Glória, vã. Glória mal. Ele era muito egoísta, Lúcifer. Ele se vestia de luz e queria ali no meio dos anjos ser o maioral, ser o bonzão. Aí Deus falou: Lúcifer, fora daqui. Fora. Você não quer viver a vontade de Deus, do Pai. Fora. É um anjo banido, né? Lúcifer. E ele aparece para nós com propaganda enganosa, hein? Saiba dizer não, irmãos. E para terminar, por último, interessante aqui no Evangelho, eu nem falei da primeira e nem da segunda, mas eu falo da segunda já, que eu achei me marcou quando eu estava preparando a liturgia. Mas no final do Evangelho de hoje diz assim, que é preciso entender isso aqui, né? Terminada toda a tentação, foram 3. Jesus está firme, em jejum, rezando, com o Espírito de Deus, não o espírito mundano. Se ele tiver com o espírito mundano, ele seria vencido, mas ele está com o Espírito de Deus. Aí a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os 3 juntos. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus, para retornar no tempo oportuno. Aí eu termino. Qual o tempo oportuno que ele volta? O diabo tentou, mas ele falou: vou voltar, hein? Fique esperto que eu vou voltar. Com a gente é assim também. Agora está tudo bem, mas fique de antena ligada, que ele volta. Sabe quando ele volta? Ele vai voltar, Lucas vai dizer, explicar para nós isso, no Evangelho de Lucas. Ele vai voltar na paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele vai tentar Jesus para não entrar na cruz. Não vai não. Você é tonto, vai dar vida para os outros. Você vai morrer pelos outros. Não vai. Ainda Jesus é tentado de novo, né? Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Jesus é tentado pelo diabo de novo. Não vai na cruz, não. Esse é o momento oportuno que ele volta. Mas Jesus se entrega. Jesus vai para a cruz. Você já viu aquele ditado que todo mundo diz?
que o diabo foge do quê? Viu? Porque o diabo foge da cruz? Porque ele quis que Jesus também fugisse da cruz. Quando você aceita a sua cruz, às vezes a dor, o sofrimento, coisas que você não entende, coisas que você não aceita, coisas da sua vida que você está tentando entender até hoje e não entende o que aconteceu, às vezes pode ser uma cruz. Assuma ela com doçura. A cruz é a árvore de vida para o cristão. A cruz é necessária para se salvar. Sem cruz não se salva. E de novo digo, o demônio foge da cruz. Quando se apresenta, mas não é a cruz, ou só o símbolo, pegar uma cruz na mão, não é isso. Eu estou falando, não é só a cruz do dia a dia. Pode ser seu trabalho, pode ser sua família, pode ser alguma coisa que às vezes está pesado de levar. Assuma, vá, faça aquilo. Essa muitas vezes é a cruz. Não é só a cruz, o símbolo, pegar uma cruz na mão, não é isso. Andar com a cruz no peito, eu ando. Eu tenho a minha cruz aqui, não largo dela. Mas eu sei lá na minha consciência o que é a minha cruz. Isso o demônio passa longe. O demônio morre de medo da cruz. Ele morre de medo de pessoa que se humilha. Quando a pessoa se humilha, a pessoa é humilde. Não adianta ser só humilde e carinha de humilde. Precisa se humilhar. Às vezes por isso que Jesus foi humilhado. Bateram nele, puseram uma coroa de espinho nele, cuspiram nele. Não tinha jeito nem de olhar para ele. De tanto ferimento que esse homem, Deus, teve, que dava pena de olhar para ele, ninguém olhava. A humilhação foi grande, mas essa humilhação derrubou quem? O diabo. O diabo não gosta, ele fala, fuja disso, sai daqui. Não, irmãos, tomai cuidado. Veja na origem de uma crise no casamento, uma origem na crise de um problema financeiro. Às vezes, o diabo está lá. Ele tentou e muitas vezes você não foi esperto e caiu na tentação dele. Eu estou aqui hoje para dizer que Deus é maior, e a segunda leitura para dizer isso, que disse a segunda leitura aqui, da carta aos Romanos. Todo aquele que crê em Jesus não ficará confundido. No demônio fica confundido sim, porque é mentiroso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo por Ele. E o que mais me marcou meu coração, se pois com tua boca confessares Jesus como Senhor, no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você está salvo. E o demônio passa longe. O diabo passa longe. Porque o diabo é espírito mundano. E o espírito para ser cristão é espírito de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.